Deixa eu fazer uma analogia nisso daí, que eu acho extremamente importante, até para as pessoas que estão assistindo, elas possam entender de uma forma um pouco mais simples. Vou dar um exemplo. Você hoje mora no estado do Rio de Janeiro e você cresceu na cidade de São Paulo, né? Na cidade de Ferraz de Vasconcelos, aquela região do Alto Tietê. Quando eu sei que a tua mãe ainda vive na região, os familiares estão por lá. Quando você volta naquela cidade, algumas lembranças daquela cidade remete, por exemplo, à casa do avô, remete a algumas coisas que você viveu ali, momentos que você esteve com o teu pai, talvez, ou com a tua mãe. Por que eu estou fazendo essa analogia? Estou tentando trazer isso para a questão emocional, de que nós temos lugares, mesmo distante por muitos anos, às vezes voltamos a algum lugar ou guardamos alguma coisa que há anos a gente não lembra mais e que quando a gente pega nos remete a nossa lembrança àquele momento da nossa história. Então, as emoções, você está dizendo que as emoções também têm isso. A criança interior, ela está viva dentro de nós, né? E aí, quando eu lembro de um fato de perda, de traição, de abuso, se eu escuto alguma notícia, se eu escuto alguma situação, alguém que compartilha comigo algo, e eu vivi, ou qualquer uma dessas situações, isso pode me remeter à minha história. Sim, se eu não total. Tratar disso, Total. Eu volto lá na minha história. Exatamente. E aí eu vou sofrer aquele momento trazendo a dor de volta. Exatamente. E aí posso ficar triste, angustiado, abatido, posso começar a ficar depressivo, porque a minha mente voltou lá atrás, é isso? Exatamente. Você acessa aquelas lembranças e algumas coisas estão até no nível da inconsciência. Né? Dependendo do nível de abuso ou de trauma que a criança sofre, muitas coisas elas estão internalizadas, mas elas estão no nível do inconsciente. Eu não consigo lembrar exatamente o que aconteceu, mas cada situação que eu possa vivenciar que me remete àquilo faz com que eu tenha uma reação aversa, provavelmente, né? Então, por exemplo, vou dizer que na grande maioria, tudo bem, um abuso sexual que uma mulher sofre, ou até mesmo um homem, né? Que a gente sabe que isso acontece. Tem casos, hoje eu como psicóloga e atendendo na clínica, a gente acompanha muito isso, e fora disso também, no Rever também, dentro dos nossos trabalhos de grupo de apoio, já aconteceu muito isso. A pessoa, ela tem um problema de um abuso que ela sofreu na infância, né, e às vezes o abuso foi muito violento, e ela acaba trazendo isso para uma história de ter problema de se relacionar intimamente com qualquer pessoa. Porque o fato de tocar, de ser tocada, já traz uma aversão. Né? Então é possível... E às vezes a pessoa não sabe exatamente que foi abusada. Não é que ela não sabe, ela não consegue lembrar. E aí começa a ter alguns problemas de não querer ter... Nossa, mas por como se fosse uma rejeição. Uma rejeição, mesmo às vezes sem ter consciência. Claro que existem os casos conscientes, que eu sei que eu fui abusada e isso também me causa bloqueio. Mas existem casos de que eu não consigo lembrar, mas não consigo ter nenhum tipo de intimidade. Então, lembrando ou não lembrando, usando como exemplo aqui o abuso sexual especificamente, se ele foi de forma muito violenta e marcou a infância dessa pessoa, adolescência ou juventude, não importa, essa pessoa, ao se relacionar com seu marido, é possível que ela tenha bloqueios. Bloqueios. E inconscientemente, ela, de forma que esse bloqueio aparenta para o marido que ela está rejeitando ele. Exatamente. E isso acontece muito, né? Quando às vezes chega um casal para ser tratado, seja em terapia ou seja até mesmo no próprio Rever, e às vezes levantam essa questão, né, que não existe, eu não consigo ter uma intimidade com a minha esposa, porque ela me rejeita o tempo todo, e ela
não consegue discernir isso e ela sofre muito com isso. Eu já tive casos que eu acompanhei que ela sofria com isso, que ela falava assim, mas é que eu não gosto disso. Mas mesmo que ela lembre, Patrícia, mesmo que ela lembre, para quem que ela vai contar? Exatamente. Aonde que tem um ambiente seguro para ela falar sobre isso? Exatamente. Aí a gente começa a trazer, né, para o Rever, que é o nosso objetivo aqui, falar sobre o trabalho desse ministério que, para mim, fez um diferencial enorme, né, de eu poder ter sido assistida por esse processo, ou, em outras hipóteses, é a terapia, né? Mas tem pessoas que têm dificuldade de olhar para essa questão de fazer terapia, né? Porque encara de uma forma assim, só faz terapia quem tem problema mental. E, na realidade, a gente sabe que não é mais isso hoje. Agora, o Rever, eu vejo, assim, que ele te conduz, né? De uma forma mais leve, tanto é que é um processo de alguns meses, e que vai fazendo você se reconhecer dentro dessa dificuldade. Aqueles que estão com o nível da inconsciência, existe um processo que vai levando essa pessoa a extrair isso e de uma forma que começa a vir à consciência através do próprio processo, e você começa a se identificar, porque nós trabalhamos depois em grupos de apoio. E os grupos de apoio vão te dando cada vez mais coragem de falar sobre. Porque você vai vendo que não é só você que tem problema, que não é só você que foi abusada, que não é só você que foi abandonada, que não é só você que foi agredida, que tem uma série de pessoas que viveram os sofrimentos tão iguais, parecidos ou diferentes, mas que todos sofreram. E que estão ali com o mesmo objetivo, buscando, né, uma restauração, buscando uma ajuda, né, buscando mudar essa realidade, ressignificar todas essas coisas.